E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje nós chegamos ao capítulo 28, de Provérbios. E eu quero agradecer você que acompanhou todos esses vídeos e que vai acompanhar também os últimos agora. E hoje eu quero falar com você sobre Provérbios capítulo 28. E vai dizer o seguinte: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita, que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai, Aqui falando diretamente sobre a questão da glutonaria, O companheiro dos glutões, e a gente já falou isso também, eu acho, se não me engano, em outro capítulo, Em relação a bebedice, glutonaria, esses assuntos, Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis, Olha que versículo forte, Que versículo interessante da gente estudar e entender, Que alguém que se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa se corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Isso realmente é verdade, todos temem quando sabem que o governante, aquele que está no poder, não é justo. Vamos ver aqui, no capítulo 3, no versículo 13 agora. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, Que vai falar do poder da confissão e do arrependimento, Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado, Quantas vezes está citando aqui nesse capítulo a questão do governo, O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, Aqui citando a questão do trabalho. Mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. A questão da parcialidade eu tinha explicado em outro capítulo também, mas eu vou dar uma relembrada aqui. A questão da parcialidade é tomar partido em uma causa sem se importar com a justiça ou com a verdade, Então, quando tu é uma pessoa que age com parcialidade, tá agindo por um interesse próprio ou uma outra coisa, que vai citar, Que até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular, ou seja, aquele que repreende o próximo, aqui vai dizer, aquele que repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular, ou seja, é necessário que nós falemos as verdades que precisam ser faladas muitas vezes para o nosso próximo, Que isso por fim vai nos trazer mais favor, Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado é amigo de quem destrói.
O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-lo sofrerá muitas maldições, né? Aqui falando da questão da ajuda ao próximo, que já foi falado tantas vezes durante esses capítulos que nós temos estudado, né? Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. E aqui eu tinha feito uma rápida anotação, alguns pontos que vão fazer mais ou menos um resumo aí sobre esse capítulo 28, mas você pode ver que tem várias citações em relação ao poder, né, em relação aqui falando sobre a questão dos pobres, falando sobre oração, e vai dizer assim esse resumo que eu fiz aqui, uma anotação sobre o capítulo 28. Resumidamente, fala sobre obedecer à lei de Deus, ser honesto, pois isso traz segurança, não se deixar corromper pelo mal, temer a Deus e ser constante, trabalhar com dedicação para obter bons resultados, né? E a questão ali da parcialidade, da imparcialidade também, tá bom? Aqui eu li esse resuminho para vocês, para ficar mais, às vezes resumindo assim alguns pontos, a gente fica mais fácil da gente gravar os pontos principais, né? Mas como eu sempre digo, releia e estude cada versículo separadamente. E eu espero vocês agora nos nossos próximos 3 capítulos que ainda faltam para terminar essa série. E eu quero te agradecer mais uma vez, pedir para que você curta, comente, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo para que a palavra de Deus alcance mais vidas, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.